reporta a muitos vieses do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, várias situações que a gente nem percebe às vezes, que envolvem nossos comportamentos, nossas atitudes, a nossa maneira de viver e ser com o outro, nossos relacionamentos. No geral, ele nos trata exatamente das maiores mazelas que nós temos, a origem de todas as dores e de todos os sofrimentos. Nós vamos falar nada mais, nada menos do que o egoísmo e o orgulho. Essa foto foi tirada inclusive do Instituto André Luiz, que é um instituto que busca a divulgação das obras de André Luiz, que traz várias imagens a respeito do mundo espiritual. Tem um projeto que fala somente sobre isso. E nos traz bem uma conotação do egoísmo, do orgulho, aquela situação de ar de superioridade, não é mesmo? Nós vamos ver essa passagem lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde esse capítulo é sobre amar ao próximo como a si mesmo. Especialmente o item 11 e o 12 vão tratar sobre isso. Nós vamos pensar algumas ideias para ver se a gente consegue compreender realmente aonde que mora a raiz, a chave de todas as mazelas. Aonde está então embutida? Por que nós sofremos? Por que há tanto mal no mundo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso, mas nós vamos ver também com exemplos, muitos exemplos. Aqui nos diz lá, no outro capítulo, no capítulo 16, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz essa pérola. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. A origem do mal, olha só que profundo é isso. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade. Olha que profundidade. Jesus dizia e nos ensinou que a caridade é o único caminho. Não dá para andar pela porta larga, tem que andar pela porta estreita. Ele nos ensinou e nos trouxe através de exemplos vividos durante toda a sua vida. E ele nos exemplificou por causa disso aqui. Há 2018 anos atrás, a situação era complicada, muito complicada. Se nós voltarmos no tempo e formos ver em termos de maldade, nós já estamos um pouco melhor. Um pouco melhor. Mas não éramos para estar um pouco melhor. Era para estarmos muito melhor. Muito melhor mesmo. É por causa da nossa cegueira de não querer enxergar que ainda repetimos e repetimos os mesmos ciclos de ódio, de rancor, de raiva, de ódio, de desarmonia, e vamos repetindo ciclicamente. Nós somos espíritos eternos. E aí fica a reflexão: para que insistir nesse caminho então? É uma reflexão que devemos fazer. Por que isso tudo então ainda impera? Vamos compreender um pouquinho sobre isso. Nós vamos então aqui ver que a caridade é a base para a destruição, ou seja, do egoísmo e do orgulho. É a base. E a caridade tal qual nos traz os irmãos espirituais o conhecimento tem um tripé. Ou seja, tem o formato de uma pirâmide, que é a benevolência para com todos, fazer o bem, sem esperar nada em troca, a indulgência para com as imperfeições alheias. Esse é um assunto que demanda bastante olhar para si, no lugar do outro, como eu gostaria que fizesse, indulgência, compreender que o outro erra, porque eu também erro o tempo todo, e o perdão das ofensas. E aí entra outro processo ainda, que é aquela situação dos irmãos espirituais sempre nos lembram: aquele que não perdoa está tomando veneno esperando que o outro morra. Olha que profundo isso. Essa é a conotação do perdão. Quem está mal sou eu que deixei a outra pessoa dentro de mim. E dentro desse conjunto então, fazendo bem, compreendendo que o outro erra, e que às vezes ele não compreendeu que ele está errando, eu não posso julgar então, sabendo que o perdão é uma necessidade de saúde, uma necessidade de vida, de estar, bem-estar, para viver bem. Isso tudo nos remete à verdadeira caridade. Se em algum item destes eu falho, eu não sou caridoso. Posso estar me preparando para ser uma pessoa caridosa,
Que é o que acontece conosco. Aqui na Fraternidade Lucifer, os trabalhadores vêm para cá para tentar fazer isso. Nós, ao virmos aqui, nós estamos a caminho. Nenhum de nós ainda abraçou isso aqui como realidade. De jeito nenhum. Mas nós estamos tentando. É essa a chave. A tentar. Não deixar que o dia a dia, o cotidiano, nos abafe as boas intenções. De jeito nenhum. Vamos adiante então, compreender um pouquinho mais. Então tá, já que o egoísmo e o orgulho são a chave de todas as males que nos afloram, que vêm até nós, aí nós vamos compreender então, da onde vem isso? Olha aí de onde vem, ó. Nós vamos ver nesse livro que a nossa querida Márcia trouxe ali, lá no capítulo, num item da primeira parte do livro Obras Póstumas, Kardec falando a respeito do egoísmo e do orgulho, trazendo essa informação. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. Opa, é um sentimento natural, um instinto de conservação. Vamos dar alguns exemplos aqui. A criança, olha que coisa linda, né? Um bebezinho, coisa mais linda. Não tem nada melhor que isso, mais puro, mais inocente do que isso. Egoísmo ao extremo, não é? Ou você já viu uma criança, um bebê que para lá, peraí, minha mãe deve estar cansada, ela deve estar com sono. Não vou chorar agora porque eu estou com fome. Já viram isso acontecer? Não, nunca vamos ver isso, jamais, porque é instinto de conservação. Isso é necessário para a manutenção da vida. Isso é necessário. O problema é que nós vamos ver um pouquinho adiante que isso às vezes continua muito tempo. Aqui nós temos uma outra situação, uma cena em que o animalzinho está fugindo do fogo. Vamos nos colocar nessa situação. Qualquer ser humano colocado sobre um estresse extremo em que depende a vida dele, ele vai agir e vai tentar se defender e vai matar o outro, inclusive, para sair daquela situação. Embora não é recomendado a morte, mas ele está usando um instinto de conservação que é muito maior do que o meu racional. E aí que está o detalhe. Aí que está o detalhe. Esse egoísmo e essa maneira de orgulho, tem orgulho aqui no que a gente está falando? Existe uma nuance de orgulho aqui? Vamos lá. Crianças crescer um pouquinho mais. Um pouquinho mais, só um pouquinho. Ai, meu pai é bem mais bonito que o teu. Meu pai, minha casa é muito mais bonita que a tua. São maneiras de comportamento e de comparações naturais. Ninguém ensina isso para a criança. Ela vai fazer para se comparar naturalmente isso. O problema é se isso for incentivado, não for cortado. E aí nós temos um problema. Tudo isso faz parte, então, tanto o egoísmo quanto o orgulho, são sentimentos natos. Vêm deste sentimento natural que é o instinto de conservação. Eles não são natos, eles vêm disso. São necessidades momentâneas para que a gente proteja o valor e a vida. Isso a gente vai ter lá na codificação no Livro dos Espíritos, um item só sobre a lei de conservação. Inclusive vai nos explicar, lá no item 246, bem interessante. Indo adiante então, a culpa é de Deus então, não é? Do egoísmo e do orgulho. Não é? Vendo sobre essa ótica, a culpa não é de Deus? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nesse livro então, Obras Póstumas, que eu acabei de falar, tem um item que traz especificamente, lá na página 277, ó. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, instinto de conservação. E aí ele continua. Todos os instintos têm uma razão de ser e a sua utilidade, porquanto que Deus não faz nada sem utilidade. Deus fez isso para preservar a vida. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. E já mudou de história um pouquinho, né? Contido em justos limites, olha aí, ó. Contido em justos limites. Aquele sentimento é bom em si mesmo. E se não é? Não é uma máquina biológica fantástica que faz com que preserve a vida? O exagero é que torna o mal e pernicioso esse sentimento. Aí que está o problema.
O problema então é que vai passando o tempo e ainda eu continuo agindo como uma criança, um bebê. Vai passando o tempo e eu ainda acho que é tudo para mim e pronto. E ainda choro e bato o pé e ainda continuo com aqueles mesmos instintos. E eu sou melhor e o outro não é. Esse que é o detalhe. Eu não estou ainda aprendendo a lidar com esse instinto que foi necessário naquela fase da vida. E que talvez por negligência do pai, da mãe, ou daqueles que estavam ali, ou por causa da própria escolha do Espírito que quis ser assim. Traz então essa conotação de superioridade, que desloca no orgulho e que eu posso, o outro não pode. Vamos adiante um pouquinho. O mesmo acontece com todas as paixões. Olha lá, continua Kardec falando. Que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus. Deus o criou simples e ignorante do que é. Olha só. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe otorgou para a sua conservação. Então vamos ver que é um problema de educação espiritual. Nós vamos ver que é uma questão de postura nossa diante da vida, aonde nós adotamos determinados comportamentos e achamos que é comum, é normal. Mas é normal, isso eu vejo, todas as crianças são assim. Não vou dividir meu brinquedo, não, minha criança não divide. Vai brincar com o teu brinquedo, o brinquedo é dela, não divide. O que a gente está criando? Um egoísta. Começa de berço. Por isso é importante a evangelização infantil que nós temos aqui na casa e em outras casas. Essa parte para ensinar sobre Jesus. Agora, comportamento quem dita? Quem transforma comportamento? Pai e mãe. Ou quem estiver no lugar deles. Vó, tio, tia, se é dois tios que cuidam. Não importa quem. É a família. O alicerce está ali para moldar esses caracteres. Esses caracteres podem ser moldados muito docilmente e facilmente enquanto é em tenridade. Depois é mais difícil, aí a gente sofre. Sofre muito. Por causa que não foi podado esse instinto que é vigoroso, fortíssimo. Mas que ele só tem a parte dele para fazer enquanto conserva a vida. Depois de adulto nós vamos agir da mesma maneira? Sim. Vamos agir da mesma maneira. O instinto de conservação estará em nós sempre. Colocou a vida em risco, nós vamos sempre nos defender. É automatismo isso. Ninguém vai contra a sua própria natureza. Agora nós sabemos conscientemente que o que nos convém. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Por quê? Tem uma lei inexorável que diz que tem que ser assim. Para que eu vou fazer o mal se eu sei que vou ter que reparar? São os detalhes. Adiante um pouquinho. Se, portanto, o orgulho e o egoísmo se contassem entre as condições necessárias da humanidade, tudo isso está no mesmo livro. Como o da alimentação para o sustento da vida, não haveria exceções. Ou seja, tanto o sábio quanto o mais ignorante tem orgulho e esse sentimento de egoísmo. O ponto essencial, pois, é conseguir que a exceção passe a constituir regra. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. E aí nós vamos ver agora a fonte, então. A fonte nós descobrimos. A fonte de todos os males é o egoísmo e o orgulho. Como tratar isso? Aqui nós temos um roteirinho. Presente, passado e futuro. Sabendo de onde eu vim, que eu sou um ser espiritual imortal. Olha aí, sabendo que eu sou um ser espiritual imortal, que estou a caminho, numa jornada evolutiva, como eu posso aceitar o orgulho e o egoísmo que me molda nesse caráter? Agora, nesse instante, nesse momento. É trabalhoso o trabalho. É trabalhoso. Embora seja trabalhoso abrir mão, lembremos que é preciso abrir mão. Olha aí, ou fazemos uma coisa ou outra. Não dá para seguir nesse caminho. Ou eu faço um caminho ou outro. Jesus não falou que tinha a porta larga e a estreita no meio. Ou só tem a larga ou a estreita, nos direcionando um caminho a seguir. Um caminho que nos leva à tranquilidade, paz de espírito,
Benevolência nos traz mansidão. É como se nós estivéssemos vivendo num lugar muito insalubre, do lado de um rio com muita umidade e mofo e o tempo todo com situações complicadas. E aí a gente insiste em ficar ali, naquele lugar. Qual de nós, sabendo que dá para trocar isso ali por um lugar bem melhor, arejado, tranquilo, sereno, não faria a troca na hora? Quem de nós ia deixar de fazer isso? Nós faríamos a troca na hora, não é mesmo? Vem lá, não, vou trocar de tipo de mano, então, ó. Vai lá para minha casa e fica com a tua aqui. Nós não faríamos isso na hora a troca? Por que nós deixamos para depois, então, fazer essa troca? Por que nós ainda insistimos em seguir com orgulho e a vaidade? Olha aqui a origem, então. A origem nós já vimos, nós vamos ver como tratar isso. Como tratar. O problema do orgulho está sempre no apego ao presente. Sempre. Tudo que nos trazemos de apego, o egoísmo está incutido. Não aceitando que existe algo depois. Me pego em tudo que eu vivo agora. E ponto. Mas não é o nosso caso. Mas então, por que existe tanto mal ainda? Porque ainda não compreendemos que as maneiras de apego são muito mais sutis do que a gente imagina. Nela está incutida também o sentimento do amor que domina, escraviza, que não é amor, é apego. Nela também está incutida a ideia de que alguém vai fazer por mim. Nessas ideias. Então, sabendo que eu estou a caminho, estou aqui para isso, para me moldar, eu vou lembrar também de outra coisa. Como é que eu posso julgar o outro com relação ao orgulho, ao egoísmo? Se eu mesmo tenho um esquecimento de quem eu já fui, talvez aquele que eu menosprezo, que eu acho que ele não é nada perto de mim, não. Como você ousa? Nossa, estou ilusão. Aí volta para o mundo espiritual e vai ver, nossa, ele está anos-luz na minha frente, na caminhada. Ele só veio com uma postura, com uma missão, com uma prova diferente da minha. Ele veio na simplicidade, eu vim na soberba. Eu vim para ser testado nisso. Então eu não posso julgar. Quantas vezes? Como eu vou julgar? E nisso muda a minha postura diante da vida. Peraí, aceita as pessoas como elas são. Não me cabe mudar elas. Cabe mudar a mim. A maneira com que eu vejo elas. Essa é a diferença. Senão eu sofro, e muito. Eu não posso levar ninguém nas costas. Eu posso auxiliar o outro, e esse é o nosso dever. E esse é o dever que nos traz a caridade. Mas eu não posso dizer cobrando. Não posso fazer isso cobrando. Senão não é caridade. Caridade cobra. Cobra uma postura do outro? Não. Caridade ensina, educa, repete, educa, repete, até que talvez um dia entra, nem que seja no último dia do desencarne. Mas talvez aprendeu. É uma repetição contínua. E também a vida futura. A perspectiva vista sobre a luz do que nós estudamos, sobre a luz do Espiritismo, nos traz a perspectiva da vida futura. Então, o que eu quero levar adiante? Vou levar esse saco cheio aqui de orgulho? É isso que eu quero levar? Do egoísmo? Do apego ao que é transitório? Que nada leva disso? Ou eu vou buscar então ceder e ver que eu realmente necessito do outro? Olha a mãozinha. Sem aquela mãozinha eu não vou adiante. É o meu orgulho que me segue e não faz. Ah não, mas eu não preciso de ninguém. Ah tá, não precisa, espera chegar a idade para ver. Quando era criança não fazia nada sem ninguém. Aí acho que cresceu um pouquinho já pode tudo. Oh, beleza, né? Quantas posturas dessas nós adotamos na vida? Avança um pouco mais a idade, nossa, mais ainda. Mais do que a criança às vezes. Muito mais habilidades. São exemplos para vermos aonde nós devemos andar. Jesus nos fez um convite há muito tempo. E nós ainda negligenciamos esse convite. Há muito tempo. Nesse convite está incutida essa mensagem aqui, ó, fraternidade e caridade.
essas duas palavrinhas Jesus exemplificou. Elas resumem todos os nossos deveres diante de sociedade, para auxílio mútuo uns dos outros, para auxílio de minorar as dores, para afagar um coração aflito, para secar uma lágrima, está contido no sentimento de fraternidade. Isso são sentimentos, são posturas de vida, são atitudes. Igualdade e abnegação, essas duas palavras, se eu não vejo que o outro é igual a mim, como eu posso não ver o outro como eu mesmo? Quando eu adoto essa postura de não ver o outro como a mim mesmo, eu não tenho igualdade. E por isso não tenho desapego, não tenho abnegação. E a abnegação, sem abnegação, volto para o orgulho, volto para o egoísmo. Eu não vejo o outro, só vejo a mim mesmo. Tudo que interessa é que envolve, seja feita a minha vontade. Diferente do que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus. Que é a de ensinar os passos de se libertar. Esse é o processo da libertação do orgulho e da vaidade, então. Do egoísmo, que ainda é uma ferrugem que corrói as nossas vidas dia após dia. E no resultado disso tudo, nós não podemos esquecer que isso aqui tudo não é filosofia. Não é algo de intelecto, de conhecimento que nós temos que ter. Não é isso. É trabalho. É edificação. É a isso que nós somos convidados. A edificar. A transformar. Que eu não consigo sair desse ciclo vicioso do egoísmo e do orgulho, senão pelo trabalho. Pelo trabalho de abrir mão de mim mesmo. De abrir mão daquela situação que eu acho que eu tenho razão. Que eu acho que eu tenho. Porque a gente só pode achar que tem, porque nós não sabemos a razão certa. O outro tem a razão dele e eu tenho a minha. Quem está errado? Às vezes os dois. Às vezes os dois estão certos. E aí? É o egoísmo e o orgulho que me fazem fechar os olhos e não ver que o caminho tem que ser trabalhado. Como é que eu exercito isso? Todos os dias, quando me vem uma situação difícil, me coloco no lugar do outro. E aos pouquinhos eu vou tentando. E isso vai ficando aquintalado, eu não consigo mais falar. Pronto, já é uma vitória. Poxa, nem respondi, nem. Já é uma vitória. Ao passo de um bom tempo fazendo isso, nós vamos nos habituando a sair do instintivo, do automatismo. Aliás, é uma recomendação tácita das próprias forças armadas, que nos dizem que nunca reaja quando alguém for te abordar. Nunca reaja. O instinto é de reagir. Só que eles trazem estatisticamente que cada um que reage de 10, 9 morrem. Opa! Então eu vou fazer isso? Como é que eu saio disso? É a mesma coisa, é um instintivo aqui me dizendo que eu tenho que não. Como você pode falar isso de mim? Parece um pavão, né? Mas fica desse tamanho. Oh, que beleza! Como? Como eu posso falar? Como um ser espiritual como você. Simples assim. Me coloco no lugar do outro e vejo, não, realmente ele também é um ser espiritual. Não quer dizer que eu tenho que concordar com o que a outra pessoa está dizendo, nada disso, mas eu não preciso duvidar e discordar ou entrar em atrito. Esse é o detalhe que Jesus nos convida, a trabalhar o egoísmo e o orgulho. E para isso eu reservei um texto muito especial. Eu vou ler esse primeiro texto aqui para vocês, e a outra parte eu vou pedir para que vocês me acompanhem no silêncio da prece, tentando vivenciar nesta página linda, lá na lição número 25, onde Humberto de Campos vem e nos traz a dádiva do momento da ceia, o último momento que Jesus esteve conosco nessa terra, em especial neste momento em que Ele nos exemplificou o que é a humildade verdadeira, o que é a simplicidade, aonde devemos acabar com o orgulho e o egoísmo. Vou convidar vocês, reunidos os discípulos, assim começa a última ceia, em companhia de Jesus no primeiro dia das festas de Páscoa, como de outras vezes o mestre partiu o pão e dividiu com eles, mas desta vez Jesus estava com um olhar diferente.
Ele tinha um olhar muito mais vibrante. É como se ele estivesse mais no mundo espiritual do que ali, presente com eles. Os companheiros estavam comentando com simplicidade a alegria e os sentimentos do povo quando Jesus ensinava. Olha que abordagem linda. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos paradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante. Jesus falou a eles: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. O próprio ferido terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. Jesus, até aqui na sua obra, já tinha ensinado muita coisa. Muita coisa. Mas para que não fosse tido ele como um herói de armadura em punho, ele veio nos dar mais um testemunho, mais uma linda mensagem nessa passagem. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com os despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força e o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo insagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória, continua o mestre dizendo, é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Dá para nós tentarmos imaginar o amor que esse ser tinha para fazer isso? Nós temos uma pequena ideia por essa linda página aqui. A renúncia que o mestre teve de fazer, ele que nada devia a ninguém, quis nos dar ainda um outro exemplo, uma outra maneira de vermos o que é ser simples realmente, de coração, destruindo o orgulho e a vaidade de vez. Não era algo que ele podia mandar um mensageiro ensinar a nós. O nosso dirigente planetário veio pessoalmente nos ensinar essa lição de simplicidade, de amor ao próximo, de compaixão. Em resumo, o que é verdadeiramente amar alguém. Ele veio nos ensinar pessoalmente. E nas vaidades, no orgulho, no egoísmo, em que insistimos percorrer dia após dia, séculos após séculos, 2 milênios se passaram e ainda vemos esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo nos cegando. Ao passo que ele segue nesse texto um pouquinho adiante e nos diz assim: estavam então debatendo-se os discípulos para ver quem era dentre deles, então, quem poderia então continuar a obra. Quem estava mais apto? Quem estava mais apto? Jesus, eles estavam lá debatendo e conversando a respeito de tudo isso, e Jesus vira para eles: vocês mesmo, aqui está, diante de vocês, no meio de vocês está aquele que vai selar o meu destino. Jesus vira para eles e fala: diante de vocês está aquele que vai selar o meu destino, já sabendo o que se passava com Judas no seu interior. Judas não queria matar o mestre, entregá-lo assim, não. Ele esperava que o mestre se mostrasse como ele realmente
Judas via como um guerreiro empunhando espada e dominando o mundo. Não achem que Judas queria o mal de Jesus. Ele sabia que se ele fosse provocado, Jesus faria isso. Só que a missão do mestre não era essa. Nunca foi. E ele exemplificou, e Judas estava como nós, cego pelo orgulho, pelo egoísmo. E aí, ao Jesus falar isso, já não, quem será esse traidor? Perguntaram os discípulos. Disse Filipe com um estranho brilho nos olhos: serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Como é que Jesus permite isso? Como é que Deus permite isso contigo, mestre? Aqui Jesus se mantém em silêncio as primeiras interrogações, e ele olha para ele e diz: Tiago, face a voz da tua pouca confiança na sabedoria silenciar? Cale, pois que Deus sabe dos nossos destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Nós não sabemos o dia que seremos chamados. Não sabemos. E se for hoje? Como está a minha conta? A minha cota de egoísmo e de orgulho diante da vida com o meu semelhante? Como está a minha cota? Estou conseguindo fazer essa reflexão diária? Ver se não tem nada que eu me arrependo no dia a dia? Eles estavam diante de Jesus. E não eram quaisquer espíritos. Longe de mim comparar alguém de nós com um deles. Jamais. Estamos há anos-luz ainda longe deles. Agora, o exemplo. Façam, ele nos disse, do que eu fiz. Façam isso. E vocês sentirão as fibras do amor entrelaçando a alma de cada um de vocês. Olha que linda mensagem Jesus nos dá nessa passagem. Ao continuar adiante, ele ainda vai inserir uma linda passagem dizendo: vós que chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Eles estavam discutindo, então tá, mestre, você vai então ter que ir, acabou? Vou ter que ir. Já estavam maquinando eles a parte administrativa. Não, quem é que vai cuidar melhor aquilo? Jesus pega uma toalha, coloca então, como um servo, como um escravo fazia na época, ajoelha-se diante dos pés de todos eles ficam todos alvoroçados. Não, gente, por que você está fazendo isso? Para ensinar essa passagem linda a nós. Aquele que quer ser o maior, seja o que mais serve, o que mais trabalha, o que mais exemplifica. Esse é o maior, dizendo que a caridade merece sempre doar-se, nunca querer para si. Tantos exemplos. Esse exemplo em especial, gostaria que cada um de nós levasse com carinho, para lembrar que aos pés deste monte, quando Jesus é levado, eles são colocados lá, possamos lembrar, como naquela canção que a gente rotineiramente canta nessa noite, possamos verdadeiramente sentir que um sentimento nos ronda. Eu não sei dizer o porquê esse sentimento está em mim. O meu coração se renova. Eu sinto a esperança em invadir o meu ser. Eu quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser.
Tua palavra, Jesus, me sonda, me conta de um reino que me espera. Eu te ofereço o meu pranto, as minhas lágrimas, as dores da minha alma que quer renascer, que quer se transformar, quer ser nova. E aí finaliza dizendo assim: eu ouvi a tua voz, o teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber para onde eu vou. Ao que Jesus olha nos nossos olhos e diz: eis-me aqui. E aí a minha dor passa. Vamos lembrar que estamos caminhando com Jesus. Não tem obstáculo quando nos propomos a sermos melhores. Basta querer. Vamos olhar com carinho o nosso coração. Vamos sentir que ao nosso lado o Mestre caminha conosco. Ele sabe das nossas dificuldades, mas aguarde que cada um de nós seja o seu semeador. Seja a sua mão, seja o seu braço, apertando, ajudando, auxiliando, levando esperança, onde não há mais nada. Lembremos disso e cumpramos o nosso papel na vida, de sermos pessoas mais simples e humildes do que já fomos.